Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ver o que é a base de um espaço vetorial e a dimensão de um espaço vetorial, tá? Então, a base de um espaço vetorial, ela tem a seguinte definição, né? Então, seja V um espaço vetorial, tá? Então, V é um espaço vetorial qualquer e S um conjunto com N vetores, tá? Um conjunto com um número finito de vetores. Então, a gente vai dizer que esse conjunto, esses vetores V1, V2, Vn, eles vão formar uma base para esse espaço vetorial V, se vão acontecer duas coisas. Primeiro, esse conjunto é linearmente independente, tá? Então, nenhum vetor ali é combinação dos demais. E a outra condição é que esse conjunto, né, V1, V2, Vn, esses vetores, eles geram todo o espaço vetorial V, tá? Ou seja, qualquer vetor de V, né, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e Vn, tá? Então, isso é a definição de uma base para um espaço vetorial. Então, por exemplo, tá? Para o R2, tá? Se o meu espaço vetorial é o R2, né, o plano cartesiano, e o conjunto S formado pelos vetores 1, 0 e o vetor 0, 1, tá? Esse conjunto ele vai ser uma base para o R2, tá? Por quê? Né? Porque esses dois vetores aqui, né, chamar de V1 o vetor 1, 0 e V2 o vetor 0, 1, né? Primeiro, esses dois vetores são linearmente independentes, tá? Por que eles são linearmente independentes, né? Porque nesse caso, né, com dois vetores, né, a gente nota que um deles, né, qualquer um deles não é múltiplo do outro, né? Então, o vetor 1, 0 não é um múltiplo do vetor 0, 1, tá? Porque se fosse, né, se a gente tentar escrever o vetor 1, 0 como sendo uma constante vezes o vetor 0, 1, não vai dar certo, né? Essa multiplicação aqui é a mesma coisa que 0k, né? Então, para esses dois vetores serem iguais, né, a primeira coordenada teria que ser igual a essa primeira coordenada, ou seja, 1 igual a 0, que é um absurdo, tá? Então, no caso de dois vetores, né, verificar se são LI, é só verificar se um não é múltiplo do outro. Então, nesse caso, não é, o conjunto é linearmente independente, tá? E a segunda condição, né, é que esses dois vetores, né, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, eles geram o R2, tá? E como é que a gente pode ver, né, que esses dois vetores geram o R2? Se eu pegar qualquer vetor do R2, tá, um vetorzinho AB qualquer, eu posso escrever esse vetor como sendo A0 mais 0B, né? A soma aqui vai dar o vetorzinho AB, e isso daqui é a mesma coisa que A que multiplica 1, 0, mais B que multiplica 0, 1. Ou seja, qualquer vetor do R2, ele pode ser escrito como uma combinação, né, do vetor V1 e do vetor V2. Então, V1 e V2 geram o R2. Tá? Então, se gera o R2 e é linearmente independente, é uma base para o R2. Essa base, tá? Ela é conhecida como a base canônica para o R2, tá? Na verdade, se a gente pegar o Rn, tá? Para um n qualquer, não só o R2, tá? Então, V igual a Rn, tá? Uma base para esse conjunto vai ser o conjunto de vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e, né, o último vetor 0, 0, 0, 1. Tá? Então, todos esses vetores aqui, tá? Por exemplo, para ficar mais claro, no R3, tá? Eu tenho 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, tá? Então, esses vetores aqui, né, a gente pode expandir para qualquer Rn, né, qualquer n, tá? Esses vetores são chamados de base canônica. Base canônica do Rn, tá? E no R3, tá? Esses vetores aqui, eles normalmente são chamados também de vetor I, J e Kzinho, tá? O K. Então, isso é bem comum na física, a gente ter essa notação aqui.
e JK como sendo esses vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? E se a gente for, por exemplo, aqui no R2, tá? Se a gente voltar aqui para o R2, né? O vetor 1, 0 seria esse vetor aqui. E o vetor 0, 1 seria esse vetor aqui. Tá? Aqui no R3, né, a mesma coisa, agora eu estou em 3 dimensões. Então aqui estão os 3 eixos coordenados. E aí esses vetores, né, os vetores canônicos, vão ser esses vetores aqui. Né, que vão formar uma base para o R3. Tá? Claro, a base não é única. Tá? Para o R2, né, e para qualquer espaço vetorial, eu posso ter mais que uma base. Tá? Por exemplo, voltando para o R2, tá? Se eu pegar o vetor 1, 2, né, e o vetor 0, 2, isso também é uma base, tá? Só que aqui, claro, né, como não é a base canônica, dá um pouquinho mais de trabalho da gente verificar que isso daqui é uma base, tá? Então, a primeira coisa, né, esse conjunto, chamar esse conjunto de S, tá? Conjunto desses vetores aqui. Né? Então, para verificar que é uma base, a primeira coisa que a gente tem que verificar é S é linearmente independente. Como é que a gente verifica isso? De novo, com dois vetores é só ver se um não é múltiplo do outro. Tá? E nesse caso aqui, sim, né? Se eu pegar esse vetor 1, 2, ele não é um múltiplo do vetor 0, 2. Tá? Mesmo argumento que a gente tem aqui em cima, vocês podem fazer as mesmas continhas e verificar que não dá certo. Né? Um vetor não é múltiplo do outro. Tá? Então, o primeiro passo é ok, né? E agora o segundo passo, né? A segunda condição é S gera o R2, tá? Então aqui, de novo, né? Como é que a gente verifica se o S gera o R2, tá? Então eu tenho que pegar qualquer vetor do R2, então um vetor qualquer, A e B, e para ver se esse conjunto gera o R2, eu tenho que conseguir escrever esse vetor AB como uma combinação desses dois vetores. Então, como um C1 vezes o vetor 1, 2, mais um C2 vezes o vetor 0, 2. Tá? Se existir essas constantes, né, isso quer dizer que esse vetor é uma combinação desses dois vetores aqui. E aí, portanto, né, como esse vetor aqui é qualquer, né, então todo vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação desses dois vetores, e aí eles vão gerar o R2, tá? E aí, como já é linearmente independente, então vai ser uma base. Então, como é que a gente verifica isso, né? Se existem, né, essas constantes, tá? Eu não sei se existe, né? Eu sei que se existir, vai gerar. Se não existir, quer dizer que não gera. Tá? Então aqui vai dar um sisteminha, né? E isso daqui é a mesma coisa aqui. Esse vetor AB qualquer, né? Isso daqui vai ser, se eu fizer as continhas, né? Isso daqui é C1 e 2C1 mais 2C2. Tá? Fazendo aqui essa multiplicação e depois somando, né? Eu vou ter esse vetor aqui. Então, igualdade de vetores, né? A primeira coordenada tem que ser igual, ou seja, C1 é igual a A, e a segunda coordenada também tem que ser igual. Então, 2C1 mais 2C2 é igual a B. Tá? Então, daqui o C1 é igual a A, né? E daqui a gente tira aqui 2C2 é igual a B menos 2C1, então menos 2A. Então, C2 é B menos 2A dividido por 2. Tá? Então, tem solução, né? O C1 é igual a A, que seria esse valor aqui, e o C2 é esse valor aqui. Tá? Então, tem solução. Né? Então, a resposta aqui também é sim. Né? Então, é linearmente independente, gera o R2. Né? Então, essas duas condições aqui implicam que é base. Tá? Então, é assim que a gente verifica, né, se um conjunto é uma base de um espaço vetorial. Vamos ver mais alguns exemplos, tá? Para alguns outros espaços vetoriais. Né? Por exemplo, né, se V é o conjunto
dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? A gente já viu que isso aqui é um espaço vetorial, tá? E esse espaço vetorial, né, a base canônica, tá? Ela vai ser, né, formada pelo conjunto de polinômios, nesse caso, que é um x ao quadrado, x ao cubo, até x na n, tá? Por quê? Né? Porque um elemento qualquer aqui desse espaço vetorial, seja um polinômio de grau menor ou igual que n, ele vai ser uma coisa da forma a0, né, que vai ser uma constante, mais um a1x, mais um a2x ao quadrado, né, mais um anx na n. Tá? Então, notem, né, que esse polinômio aqui, ele é uma combinação, né, das potências de x. Né? Esse A1, A0, A1, A2, AN são constantes. Então, a gente tem essa combinação desse 1 aqui, né, x ao quadrado, x na n. Tá? Então, e qualquer polinômio de grau menor ou igual que n vai ser dessa forma aqui. Então, esses vetores, isso mostra que eles geram, né? Então, esses vetores aqui, 1x, x ao quadrado, x na n, eles geram esse espaço vetorial e também vão ser linearmente independentes, tá? Então, né, se gera e é linearmente independente, é uma base, tá? E aí, né, esses vetores são conhecidos como a base canônica do conjunto de polinômios. Um outro exemplo para considerar o conjunto das matrizes 2 por 2. Tá? Então, esse conjunto a gente também viu, né, com as operações usuais. Isso é um espaço vetorial. Tá? E aí, para esse cara aqui, a gente também tem a base canônica. Tá? Então, nesse caso aqui, né, o conjunto de matrizes 2 por 2, a base canônica vai ser, né, composta pelas matrizes 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Né? Por quê? Porque qualquer elemento desse espaço vetorial aqui, né, do conjunto das matrizes 2 por 2, ele vai ser uma expressão da forma A, B, C e D, né? Uma matriz 2 por 2 com entradas quaisquer. Tá? E essa matriz aqui a gente consegue escrever como sendo a nessa constante A, vezes a matriz 1, 0, 0, 0, mais B vezes a matriz 0, 1, 0, 0, mais C vezes a matriz 0, 0, 1, 0, e mais D vezes a matriz 0, 0, 0, 1. Tá? Então, de novo, né, isso mostra que essas matrizes aqui geram esse espaço vetorial. Tá? E aqui também a gente pode demonstrar que essas matrizes são linearmente independentes. Né? Então, de novo, isso forma uma base para esse espaço vetorial. Tá? Claro, pessoal, essas não são as únicas bases, tá? Mas, né, são as bases, são chamadas de bases canônicas, tá? Isso quer dizer que elas são, digamos assim, as bases mais simples para esses espaços vetoriais, né? Como a gente viu aqui do R2, né? O R2 tem a base canônica, né? Que são os vetorzinhos 1, 0 e 0, 1, tá? Só que essa não é a única base, né? Por exemplo, aqui o vetor 1, 2, 0, 2 também é uma base para o R2, tá? E aqui para o conjunto de polinômios e de matrizes também a gente tem a base canônica, né? Que são esses conjuntos aqui. Mas, né, tem, claro, outras bases para esses espaços vetoriais. E mais um exemplo aqui, tá? Eu vou ver o conjunto das matrizes 2 por 2 diagonais. Tá? Então, esse daqui, né, os elementos desse conjunto são todos os vetores da forma, né, ou elementos, né, da matriz da forma 0, A, 0, 0 e B. Né?
matrizes 2 por 2 diagonais, tá? Então, como é que a gente pode encontrar uma base para esse espaço vetorial? Tá, aqui, se a gente olhar bem, né, aqui pro exemplo anterior, então eu tinha o conjunto geral das matrizes 2 por 2, tá? E se a gente pensar numa matriz 2 por 2 qualquer, eu tenho aqui 4 entradas que eu posso atribuir valores, tá? Eu tenho, né, o valor do A, B, C e D. E aí, para cada um desses valores, né, para cada escolha de A, B, C e D, eu tenho uma matriz 2 por 2, tá? E aí, né, para cada uma dessas 4 entradas, eu tenho essas matrizes aqui, né? E aí esse conjunto vai formar uma base para esse espaço vetorial, tá? Aqui, para matrizes 2 por 2, né, eu tenho apenas duas entradas. Eu tenho o A e o B aqui, né? Porque essas duas aqui tem que ser zero porque a matriz é diagonal, tá? Então, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né, essa matriz aqui eu posso escrever como sendo A vezes a matriz 1, 0, 0, 0, mais B vezes a matriz 0, 0, 0, 1. Tá? Então, isso, claro, de novo, isso quer dizer que esses dois vetores aqui, essas duas matrizes, geram esse espaço vetorial, né? Porque qualquer vetor, né, qualquer elemento desse espaço, eu posso escrever como uma combinação desses dois vetores aqui, tá? E também, né, essas duas matrizes vão ser linearmente independentes, né? Porque como são duas matrizes, uma não é múltipla da outra, então são linearmente independentes, tá? Então isso quer dizer, né, que uma base para esse espaço, né, é o conjunto dos vetores 1, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 1. Tá? Então também forma uma base para esse espaço vetorial aqui das matrizes 2 por 2 diagonais. E um resultado importante que a gente tem, né? Então, por que a gente está considerando a base de um espaço vetorial? Tá? Por causa desse resultado aqui. Né? Então, se S, né, o conjunto dos vetores V1, V2, Vn, é uma base para o espaço vetorial V, então cada vetorzinho de V, né, ele pode ser expresso, né, como uma combinação desses vetores, tá? E essa combinação ela é única, tá? Se V1, V2 e Vn forem uma base de um espaço, né, do espaço vetorial, tá? Então a gente tem essa unicidade para a representação, né, desse vetor V qualquer como uma combinação dos elementos da base. Então agora que a gente viu a definição de base de um espaço vetorial, tá? A gente vai ver a definição, né, de dimensão de um espaço vetorial. Então antes disso a gente vai ver um resultado, né, que diz o seguinte: se eu tenho um espaço vetorial V, tá? Então se V é um espaço, né, vetorial e, né, o conjunto S, que é V1, V2, né, Vn é uma base, então não importa quem seja essa base, tá? Ela sempre vai ter o mesmo número de elementos. Tá? Então, né, se aqui, né, se esse conjunto S é uma base para o espaço vetorial, né, V, e eu encontrar uma outra base, digamos um S', né, que vai ter vetores W1, W2, Wm, tá? Também base, tá? Então, isso implica que M é igual a N, ou seja, né, quaisquer duas bases de um mesmo espaço vetorial, elas vão ter sempre o mesmo número de elementos, tá? Então, esse é o resultado aqui desse teorema, né? Então, se a gente voltar para cá, né, aqui a gente viu que o R2, né, o vetor 1, 0 e 0, 1 é uma base para o R2. Então, ou seja, essa base tem dois elementos. Então, qualquer base que a gente encontrar para o R2 vai ter dois elementos. Tá? Para o R3, né, eu tenho esses três vetores, né, que vão formar a base canônica. Então, na verdade, qualquer base do R3 vai ter que ter três elementos. Tá? Aqui a gente viu, né, para o R2, né, o vetor 1, 2, 0, 2 também é uma base, de novo, dois elementos. Tá? Aqui, no conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n, tem n mais um elementos, né? Tem o 1, depois x ao quadrado, até x na n. Então, aqui eu tenho n mais um elementos. Tá?
Então, qualquer base, né, para esse espaço vetorial aqui vai ter n mais 1 elementos. Tá? O conjunto das matrizes 2 por 2, né, tem 4 elementos na base. E assim por diante. Tá? Então, esse número, né, de elementos na base de um espaço vetorial, ele não muda, é sempre o mesmo. E esse número a gente vai dizer que é a dimensão desse espaço vetorial, né? E a dimensão nada mais é de o quão grande é esse espaço vetorial. Então, deixa eu só colocar isso daqui. Então, a dimensão de um espaço vetorial é o número de elementos de uma base desse espaço. Tá? Então, voltando aqui para esses exemplos, né? Isso daqui, 1001, é uma base para o R2, né? Essa base tem 2 elementos, então isso aqui implica que a dimensão, tá? E a gente pode usar essa notação aqui, a dimensão do R2 é 2, tá? O Rn aqui, ele vai ter n, né? Se a gente olhar para essa base canônica, eu tenho n elementos aqui, então isso quer dizer que a dimensão do Rn é igual a n, tá? Para o R3, né, a dimensão é 3. Tá? Aqui para o conjunto de polinômios de grau menor ou igual que n, né, então a dimensão desse espaço, tá, vai ser n mais 1. Né? Então, o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que 3, a dimensão vai ser 4. E assim por diante. Tá? Conjunto das matrizes 2 por 2, a dimensão vai ser 4, né, porque eu tenho 4 elementos nessa base, tá? A dimensão, né, das matrizes 2 por 2 diagonais vai ser 2, né, porque eu tenho 2 elementos em uma base desse espaço, tá? E assim por diante. Então agora a gente vai ver alguns resultados, tá? Então, seja V um espaço vetorial de dimensão finita e V1, V2, Vn uma base qualquer para esse espaço vetorial, tá? Então, como a gente viu já a definição de dimensão, né? Isso daqui quer dizer que a dimensão desse espaço vetorial V é n, né? Porque é o número de vetores aqui nessa base, tá? Então, a gente tem os seguintes resultados, tá? Então, se eu estou num espaço vetorial de dimensão n e eu tenho um conjunto com mais de n vetores, esse conjunto vai ser automaticamente, linearmente dependente, tá? Então, por exemplo, se eu estou no R2, tá? O R2 tem dimensão 2. Então, agora, se eu pegar, né, o conjunto S, que tem os vetores 1, 2, 0, 1 e 1, 3, eu sei, eu não preciso fazer nenhuma continha aqui. Esse conjunto aqui é linearmente dependente. Por quê? Porque ele tem mais vetores do que a dimensão do espaço. A dimensão do R2 aqui é 2. Deixa eu colocar assim, a dimensão do R2 é 2. E eu tenho 3 vetores aqui nesse conjunto. Então, necessariamente, esse conjunto é linearmente dependente. Tá? Se tem mais vetores do que a dimensão do espaço, é linearmente dependente. Tá? Então, isso é um resultado direto, não precisa nem fazer continha, tá? Para saber que esse conjunto vai ser linearmente dependente. E o outro resultado, né, que também é automático, é o seguinte: em um conjunto com menos de n vetores, né, ele não vai gerar o espaço vetorial. Então, se a dimensão do meu espaço é n, então qualquer conjunto que tem menos de n elementos, ele não vai gerar todo o espaço vetorial V. Tá? Um exemplo que a gente pode ver, né, de novo, é no R2. Tá? O R2 tem dimensão 2, né? O R2 é o plano cartesiano. Tá? E se eu pegar somente um vetor, né? Se eu pegar, por exemplo, esse vetor aqui, digamos que seja o vetor 1, 1, esse vetor aqui ele não vai gerar o R2, né? Porque o R2 tem dimensão 2, então eu preciso de no mínimo 2 vetores, né, para gerar o R2. Tá? Então, um vetor apenas não vai gerar o R2. Tá? A mesma coisa se eu pegar, né, V, né, o espaço vetorial, né, que é o conjunto
dos polinômios de grau menor ou igual que 3, tá? Então, a gente viu ali em cima, né, que esse espaço vetorial aqui, ele tem dimensão 3 mais 1, tá? No caso dos polinômios, né, de grau menor ou igual a 3, a dimensão vai ser sempre esse cara mais 1, né? Aqui, ó. Né? O conjunto de polinômios de grau menor ou igual que n tem dimensão n mais 1, então se o n for 3, dimensão é 3 mais 1, que é 4, tá? Então, a dimensão desse espaço é 4. Então, qualquer conjunto S com menos de 4 elementos, eu sei que não vai gerar esse espaço. Então, né, por exemplo, se eu pegar os vetores, né, 1 mais x mais x ao quadrado e 1 mais x ao cubo, tá? Esses vetores aqui, eu não sei se são linearmente independentes ou não, tá? Teria que fazer as continhas, mas eu sei que esse conjunto não gera esse espaço vetorial. Por quê? Porque esse espaço tem dimensão 4 e aqui eu não tenho 4 vetores. Então, eu já sei, né, que esse conjunto não tem como gerar esse espaço vetorial. Tá? Então, esses dois fatos aqui, eles simplificam muitas contas. Tá? Né? Porque se eu perguntar para vocês, por exemplo, esses três vetores aqui são linearmente dependentes ou independentes? Vocês já podem dizer direto. Né? Esses aqui são vetores do R2. R2 tem dimensão 2. Como tem mais que 2 elementos, ele é linearmente independente. Tá? Mesma coisa aqui, né? Se eu tenho um espaço com dimensão 4 e eu tenho apenas 3 vetores, eu já sei que esse conjunto não gera o espaço vetorial. Então, esses dois resultados aqui, tá? Eles né, são propriedades de... então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um espaço vetorial que tem dimensão n, e aqui eu tenho conjuntos com mais de n vetores e menos de n vetores. Né? Então, se a dimensão é n, e eu tenho um conjunto com mais de n vetores, é LD, e se eu tenho um conjunto com menos de n vetores, não gera o espaço vetorial. Tá? E agora, vamos supor que eu tenho um espaço vetorial de dimensão n, e esse meu conjunto tem exatamente n vetores. Né? Então, aqui, para dizer se é base, eu só preciso verificar uma daquelas condições. Então, né, por exemplo, se eu sei que a dimensão, né, do R2 é igual a 2, e eu tenho um conjunto com dois vetores, digamos, né, o vetor 1, 1 e o vetor 1 e menos 1. Tá? Então, dimensão é 2 e eu tenho dois vetores. Para verificar que é base, tá? Eu tenho que apenas mostrar, né, que S é linearmente independente ou mostrar que S gera o R2. Tá? Preciso mostrar apenas uma dessas informações. Tá? Por quê? Porque se eu tenho um conjunto com dois vetores e ele é linearmente independente, tá? Então isso vai implicar, né, que ele também vai gerar esse espaço. Tá? E da mesma forma, né? Se eu tenho um conjunto com dois vetores num espaço de dimensão 2 e esses dois vetores geram o R2, então automaticamente eles vão ser linearmente independentes, tá? Mas isso, claro, só se o número de elementos nesse conjunto for igual à dimensão do meu espaço, tá? Então, sabendo a dimensão de um espaço vetorial, né, também simplifica bastante as continhas que a gente tem que fazer, né, por exemplo, para saber se um conjunto é uma base ou não, né, com essas duas propriedades aqui em cima e essa daqui. E um último resultado que trata, né, da relação da dimensão de um espaço e um subespaço vetorial, tá? Então, se eu tenho um espaço vetorial V e um subespaço W, tá? Então, a dimensão do subespaço sempre vai ser menor ou igual que a dimensão do espaço completo. Tá? Então, por exemplo, né, para ficar mais claro aqui, né, se eu pegar V, o R2, tá? E W, que vai ser uma reta, né, passando pela origem. Tá? Então, a gente viu, né, que esse W é um subespaço vetorial do R2, né?
A dimensão do R2, né, a gente já viu que é 2, e a dimensão aqui de uma reta, né, desse W aqui, vai ser 1, né, porque uma reta, tá, passando pela origem, né, eu posso pegar qualquer vetor nessa reta, né, e esse vetor aqui ele vai gerar todo esse espaço vetorial. Tá? E também, né, um conjunto com um único vetor, né, se ele não é o vetor nulo, ele vai ser linearmente independente. Tá? Então, para uma reta, né, qualquer vetor ali que esteja na mesma direção dessa reta vai formar uma base para essa reta. Tá? Então, né, se a minha base tem apenas um vetor, a dimensão é 1. Tá? Então, aqui, ó, né, a gente está vendo essa propriedade aqui, né, que a dimensão do subespaço é menor ou igual que a dimensão do espaço todo. Tá? E a gente tem um outro resultado, né, que se eu tenho o espaço vetorial e um subespaço, né, então o subespaço vai ser igual ao espaço todo, se e somente se eles vão ter a mesma dimensão. Tá? Então, se eu falo assim para vocês, né, que eu tenho V, né, o R2, tá? Ou pegar um outro exemplo, pegar o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 5, tá? Então, a gente já sabe, né, que esse conjunto aqui tem dimensão 6, né? Sempre um a mais que o grau aqui, tá? E, né, se eu falar para vocês que W é um subconjunto desse espaço aqui com a dimensão de W igual a 6. Ou seja, a dimensão do subconjunto, né, do subespaço, é a mesma que a dimensão do espaço todo. Tá? Então, isso daqui, essas duas informações, implicam que, na verdade, esse subespaço é todo o espaço vetorial.